Bom dia, irmãs e amigas. Bem-vindo a mais uma escola dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz, na nossa classe das mulheres. Nós vamos fazer uma breve revisão daquilo que nós estudamos semana passada e assim vamos continuar na lição de hoje. Então vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos estudando a sua palavra juntos mesmo, uma distante da outra, né? Cada uma em sua casa. Pai, nós pedimos pelos pedidos que estão nos nossos corações, naqueles enfermos que nós conhecemos, aqueles que nós não conhecemos. E, Pai, nós pedimos por nossas famílias, pelos familiares descrentes, que o Senhor esteja os salvando. E, Pai, nós pedimos que o Senhor esteja nos ensinando mais de Ti nesse estudo sobre a vida de José. Em nome de Jesus, amém. Então, semana passada nós vimos que José era o filho preferido de Jacó e nós falamos sobre como nada bom vem de ter preferência, né, dos filhos. E não foi diferente no caso de José. Jacó, ou Israel, né, como Deus mudou o nome dele, deu uma túnica colorida ou de manga comprida. O importante era que essa túnica naquela cultura mostrava que José era o herdeiro, ele era o preferido. E é isso que é o importante, né? E ele deu essa túnica e os irmãos ficaram com muitos ciúmes e com raiva. E em cima de tudo isso, né, José começou a ter sonhos. Ele teve dois sonhos bem importantes. E não era só que ele tinha sonhos, né? É que esses sonhos tinham um significado e ele sabia o significado. E então o primeiro sonho era que José e seus irmãos estavam trabalhando e estavam amarrando os molhos de trigo e os molhos dos irmãos se abaixaram ao molho dele. Então eles entenderam isso, que com os molhos se inclinando, que ele ia ter alguma posição, né, acima deles. E depois ele teve outro sonho, que ele também contou aos irmãos e dessa vez também ao pai, que o sol, a lua e as estrelas estavam se inclinando diante dele, né? E Jacó falou com José e falou: olha, preste atenção, mas cuidado com as coisas que você fala. Mas mesmo assim, Jacó guardou essas coisas no coração dele. Será que ele realmente vai reinar sobre nós? Como assim, né? E nisso nós vimos que os irmãos ficaram com muita raiva. Então, tendo a oportunidade, os irmãos dele jogaram ele numa cova ou uma cisterna seca, né? Não estava cheio de água. E assim, usaram dessa oportunidade para vender ele como escravo. E José, então, foi para Egito. E no Egito, ele é vendido ao capitão ele é guarda, né, dos prisioneiros, ao Potifar, né? E na casa de Potifar, nós vemos no capítulo 37 de Gênesis, que diz 4 vezes que Deus estava com José, né? Acontecia isso e Deus estava com José. Ele foi vendido para o Egito como escravo, mas Deus estava com José, né? E nós vemos isso na casa de Potifar também, que José, então, começa a ser confiado, dado muita coisa em confiança, até que ele é o segundo na casa de Potifar, né? Então ele fazia tudo para Potifar. E nisso, né, nós vemos a história da esposa de Potifar, né? Então acusando José de ter feito algo que não foi certo, né? E assim José é jogado na prisão. E ficou lá por muito tempo, né? Nós não sabemos exatamente, mas diz então o capítulo 40 de José é onde nós vamos começar a nossa lição hoje. Então, diz assim, versículo 1 do capítulo 40.
E aconteceu depois dessas coisas sendo acusação de José e ele sendo jogado na prisão, né? Que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Moro e contra o padeiro Moro. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E vamos lembrar que o capitão da prisão, então, tinha colocado José como em uma posição de liderança acima dos outros prisioneiros, né? E aqui nós vemos, então, passando algum tempo, que na mesma noite, ambos o copeiro e o padeiro tiveram sonhos, né? E esses sonhos deixaram eles muito preocupados e confusos no próximo dia. E no próximo dia, então, quando José vê eles no próximo dia, ele percebe que eles estão... Alguma coisa deu errado, né? Então, ele pergunta para eles, o que foi, né? E eles falam, olha, a gente teve sonhos, mas não tem ninguém para interpretar. A gente não sabe o que é isso, né? A gente não sabe o que isso significa. Então, José fala, em versículo 8, né? O copeiro e o padeiro fala para José, tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes, não são de Deus as interpretações? Conto-mo, peço-vos. Então, primeiro, o copeiro fala com José. Ele fala, no meu sonho, eu tive um sonho, e em meu sonho havia uma vinha, né? Uma vide diante da minha face. E na vide 3 sarmentos, e brotando ela, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. Então, ele viu no sonho o processo completo, né, da uva. Primeiro como sementinha e cresce a planta, né? E vem as uvas e ele espreme as uvas na copa de Faraó e dá na mão, então, de Faraó. Então, José interpreta esse sonho, né? E ele fala, os 3 sarmentos, as 3 plantas, são 3 dias. E durante 3 dias, daqui a 3 dias, Faraó vai levantar sua cabeça e vai te restaurar a sua posição como copeiro. Mas, quando você for voltar, então, para a casa de Faraó, me lembra, né? Fala com ele. Em versículo 14, porém lembra-te de mim, rogo-te por bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me puserem nesta cova, né? Eu não é para mim estar aqui na prisão, né? Eu não fiz nada de errado. E então o padeiro vê que o sonho do copeiro foi bom, né? Pensou, poxa, eu também teve um sonho, não sei o significado. Então, ele então fala, olha, eu também sonhei. E eis que 3 cestos, né, brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta é sua interpretação. Os 3 cestos, então, são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Que visão horrível, né? E aconteceu então ao 3º dia, que foi justamente isso que aconteceu. Faraó então restaurou o copeiro e puniu então o padeiro. Mas o copeiro não lembrou de José e não falou com Faraó, né? E então, o capítulo 41 de Gênesis, então, nos dá uma linha de tempo, né? E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou.
e eis que estava em pé junto ao rio. E agora Faraó vai ter sonhos, né? E o primeiro sonho é que ele estava na beira do rio. E 7 vacas bonitas e gordas, né, saíram do rio e começaram a comer, né? Mas logo atrás dessas 7 vacas gordas bonitas, saíram 7 vacas magrelas e secas, sabe? Horríveis. E aí, uma coisa surpresa aconteceu. Essas vacas magras comeram as vacas gordas e não se encheram. Ou seja, comeram e ficaram tão secas e tão magras e tão horríveis como estavam antes, né? E assim Faraó acorda com muito abalado, não sabe o que fazer e finalmente, então, volta a dormir. Nossa, meu nariz tá coçando demais. E finalmente ele consegue dormir de novo. Só que depois, ele, então, sonha de novo, né? Ele dorme e aí sonha de novo. E no segundo sonho, então, tem 7 espigas de milho, né? E cheias, sabe? Essas espigas de milho lindas, sabe? Gordinhas, bonitinhas. Mas depois vem 7 miúdas, né? 7 espigas miúdas, queimado do vento oriental, que é um vento quente, né? Que vem, uma seca, né? Que vem. E comem as espigas boas e não fica melhor. As espigas continuam sendo horríveis. E ele acorda muito abalado, né? Então, Faraó chama os seus sábios, né? E os adivinhadores. Nós vamos ver isso aqui em versículo 8 de Gênesis, capítulo 41. E aconteceu que pela manhã o seu espírito de Faraó, né? Perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse. E nisso, então, o copeiro lembra de José. E olha a conversa dele com Faraó. Ele diz assim: então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sobre a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou o Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E então Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interpreta. E respondeu José a Faraó, dizendo: isto não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Ou seja, a resposta não vai vir de mim. Quem vai dar a resposta do seu sonho é Deus, né? E então José fala com Faraó e fala o significado então do sonho. O 7 fala assim para Faraó: olha, os 2 sonhos querem significar a mesma coisa. As 7 vacas boas significam 7 anos de muita colheita, de tempo bom, né? E os 7, as 7 vacas magras, então, quer dizer significa uma seca muito ruim, né? E também com as espigas. As espigas boas, então, são 7 anos de boas colheitas. E as espigas ruins, então, são 7 anos de muita seca.
Esse é o significado, né? Então vamos ver então como José fala com Faraó. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E adiante, né? Deus vai te mostrar o que ele está fazendo. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias, à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância da terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssimo. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó é porque esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então é para agora, né? Então, José aí dá um conselho a Faraó. Primeiro, Deus deu o significado para José e ele interpreta, né? E agora, José vai dar um conselho para Faraó. Se fosse eu, né, como se diz José, né, mas ele não fala isso, ele fala, porquanto Faraó previne-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra de Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoam o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardam. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Lembra que quando José estava lá interpretando, não era só José e Faraó? Lembra que todos aqueles sábios, né, e entendidos da terra também estavam lá. E lá veio esse jovem, então, falar com Faraó. Deveria ter por volta de 30 anos nessa época, né? Então, nisso, Faraó, José fala, se eu fosse o senhor, então eu guardaria uma taxa, né? Uma porção de tudo que vem nesses anos de fartura e guardar para os anos de fome, então. E Faraó acha isso uma ideia muito boa e fala: acharíamos um homem como este, a quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então ele fala, então que você seja esse homem, né? Você é sábio, você interpretou meu sonho e você já tem um plano. E Faraó faz 3 coisas para mostrar que José, então, tem uma posição importante de liderança. Ele, então, fica como o segundo na terra inteira de Egito. Lembramos que José já foi o segundo já várias vezes. Na casa de Potifar, ele foi colocado como segundo. Só Potifar tinha mais importância na casa. Quando então, e Deus estava com José, né? A Bíblia diz. E quando José foi colocado na prisão, primeiro foi bastante difícil para ele, mas depois o capitão da prisão viu que ele era confiável e colocou ele então como segundo na prisão. E agora então ele interpreta o sonho de Faraó e de novo ele está sendo colocado numa posição de honra, segundo na terra, como um governador, né? E então ele dá o anel de como que chama? Um anel que mostra que é o selo de Faraó.
E esse anel geralmente era usado no dedo, né, claro, ou num cordão especial. E também, então, uma roupa, vestir roupas de linho fino. E também fez ele andar, então, na segunda carruagem de Faraó. Então, vamos ver isso nos versículos 40 a 43. Tu estás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino. E pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai! Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Então ele fala: Eu sou o primeiro, mas você será o governador. E depois então, Faraó dá o nome Zefanetipaneia, que significa tem o espírito de Deus, ou o espírito dos deuses, né? Faraó era pagão, então ele via que o que José tinha era especial, né? E assim deu então uma esposa para José. O nome dela, Asenate, e ela era filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Então, nesses 7 anos, então José fez exatamente aquilo que ele aconselhou a Faraó. Ele foi de cidade em cidade e cada quinto de tudo que era colhido, então, ia para casas de colheita para guardar tudo para, então, os anos que estavam vindo de grande fome, né? E nesse tempo, então, José e Asenate têm 2 filhos. O primeiro filho, então, José chama de Manassés, um nome não egípcio, um nome judeu, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Não é que ele esqueceu do pai, mas é que ele não esqueceu, né? Mas das dificuldades, né? As dificuldades, então, agora estão atrás dele. Ele tem um filho, né? E depois, então, vem o segundo filho, né? E o segundo filho chama de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, não só ele esqueceu das coisas ruins, como também agora vem coisas muito boas, né? 2 filhos para ele. E então, o capítulo acaba com os 7 anos de fome chegando, né? E José tinha falado: os anos de fome vão ser tão horríveis que aqueles anos de fartura vocês vão até esquecer de tão horrível que estão vindo, né? E nisso, então, dá a abertura de cena para a nossa lição de semana que vem, né? Que é que, como o Egito tinha guardado mantimentos, porque sabiam que ia acontecer esses anos de fome que estavam vindo, então pessoas dos povos ao redor, então, começaram a vir para o Egito para comprar mantimentos, né? E é aqui que nossa lição acaba por essa semana. O que vai acontecer, né? Então, se você quiser saber, então que você leia capítulos 42, 43 e 44, que você aprenda o que vai acontecer, né? O que vai acontecer no nosso estudo cronológico. Você vai ver a história como vai abrir, né? Mas vamos parar por aqui, lembrando que Deus estava com José, né? Nós vimos isso já em capítulo 37, até tá escrito 4 vezes que Deus estava
com José. E nesses 2 capítulos que nós estudamos hoje, não diz que Deus estava com José em tantas palavras, né? Mas nós vemos que as mesmas coisas que aconteceram antes, né? José sendo exaltado pela sua sabedoria e tudo, continua acontecendo. É bem óbvio que Deus ainda estava com José, né? E vemos que Deus tinha um plano, né? Que coisa horrível ser vendido por seus irmãos para ser um escravo, né? Mas tudo isso ia servir por um propósito, né? E nós vemos o começo desse propósito agora, ele sendo posto como governador de Egito justamente para ajudar o Egito a passar por essa fome. E assim também, talvez, poder ajudar a sua própria família, né? Então, vamos agradecer a Deus por nossa lição e assim, semana que vem, nós continuamos. Nosso Deus, obrigado por esse dia, obrigado pelas lições que nós podemos aprender da sua palavra. Nós pedimos que nós possamos te buscar e ser sábios como José também foi. Nós pedimos que o Senhor esteja nos dando sabedoria nas decisões que temos que fazer a cada dia e que nós possamos ser bons testemunhos para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Então, até semana que vem.